Na moral, galera, beleza? Daqui Jardel Bartolini, ao lado do meu amigo Pedro Alexandrino. Chique. Italiano também é, né? Pegou o poder desse nome, né? É. Rapaz, autoridade no nome. Poderoso. E agora, olha o nome que a gente vai falar aqui. Vai, solta. Jardel Bartolini, Pedro Alexandrino entrevistando Davi Tedesco. Chique demais. Vai, abafou nosso nome, hein, cara. Brabo. Que isso, Cara. brabo, jamais. Brabo, muito Cara, bom. obrigado aí pela tua presença, nessa Obrigado doação desse vocês. tempo maravilhoso seu aí. Saiba que eu tô muito feliz, cara, de você estar aqui, que eu te admiro tem bastante tempo. Que bom, tô Você feliz não, também de estar aqui. Você não... Acho que você não sabe disso, não, mas desde pequeno eu admiro o teu trabalho aí. Vai ser maneiro essa Feliz. entrevista, eu acredito. Falou muito bem de você. É. Nos bom. últimos episódios que a gente tava sempre conversando, né? Pô, vai vir o Davi aí e tal. Falou muito bem. É, E cara, já rolou uma porque o conversa Davi, boa aqui, né? a gente meio que cresceu junto, Crescemos né, juntos, cara? O padrasto dele, falecido Toninho. Vocês eram amigos de infância? A gente na verdade não convivia É. junto, mas a Graças gente a sempre Deus, né? estava junto por conta das festas, né? Porque o Toninho e o Marcão estavam sempre juntos, né? É, Legal. são muito amigos, infelizmente a gente perdeu ele aí, mas sinto saudade daqueles papos que eu batia com ele lá no aterrado. Era um camarada que tinha só o apelido de maluco, mas era o maluco mais lúcido que eu já vi Maluco na beleza, minha vida. É, Não, exatamente. mas não era mesmo, cara. Ele era um cara excepcional. E a gente, desde lá de trás, com aquele contato assim, só nas festas. E é isso. Vamos começar, Davi. Igual comentei com você, a gente está aqui para agregar com essa galera de empreendedorismo, para estimular, para impulsionar. Eu acredito que o empreendedorismo no país ele está crescendo cada vez mais e as pessoas estão ficando mais corajosas. Então, Sim. essas histórias têm conectado com bastante gente. A audiência está muito feliz aí dessa galera que tem vindo e cada um pega um start. E vai ser muito legal, cara, falar com você aí. O que eu percebo que as pessoas, na verdade, você falou que as pessoas estão ficando mais corajosas, né? Na verdade, eu acho que o brasileiro sempre teve coragem. O que agora tem acontecido eles têm se profissionalizado a sua coragem, né? Eles têm tentado profissionalizar os seus sonhos e têm com isso dado cara de, né? A boleira, ela não é mais uma boleira, né? Ela tem uma Agora é uma mini artesã. cozinha, exatamente, ela tem uma mini cozinha dentro da casa dela, que ela faz os bolos e aí ela tem os equipamentos adequados para fazer aquele bolo, porque você não quer só mais um bolo gostoso, né? Você quer um bolo gostoso e um bolo bonito. Aham. Antigamente, quando a gente era pequeno, né? Você também era aquele bolo que a mãe fazia com um granulado em cima. Que era o melhor. Que era o melhor, né? O sabor era incrível, mas hoje em dia as festas já não comportam mais esse bolo. Tem um Né? ditado que diz que não basta ser competente, tem que parecer competente. né? Exatamente. É o show and tell. E é isso que eu acho que os novos profissionais, os novos empreendedores têm feito. E né? o acesso à informação tá muito bacana, né, É cara? isso. Hoje para abrir um negócio, você consegue pesquisar ali rapidinho como é que você elabora um plano, Sim. quem que você procura, para onde sim. você vai. Tem vários órgãos aí que ajudam. Você acha que o brasileiro começou a profissionalizar o talento e o sonho dele? Por quê? O que foi a chave que virou nesses últimos tempos? Eu tenho uma suspeita, mas queria te ouvir. Você tocou num assunto muito bom pra gente começar já. Cara, eu acho que, na verdade, é a necessidade. Eu acho que a necessidade do brasileiro de não ter que depender do outro é que fez com que ele se profissionalizasse. Ou eu me viro, ou eu dou os meus pulos, ou eu vou nadar e morrer na praia. Eu acredito um pouco nisso, que a própria necessidade tem criado essa resiliência do brasileiro. Custo de vida alto, país corrupto. Custo de vida alto, país corrupto. Essa coisa da corrupção ela é muito engraçada, né? Porque, assim, todo mundo fala sobre corrupção, né? Mas todo mundo, na hora que pode, ele dá um jeitinho. Dá uma escorregadinha. Se for bom pra mim, tá tudo bem. É isso aí. Né? E então, assim, esse entendimento da corrupção, ela não é só do grande, ela é do pequeno também. E eu acho que quando a gente fala que a gente precisa começar a fazer dar certo no nosso meio, é sobre, inclusive, assim, eu não furar uma fila, sobre eu esperar a minha vez, sobre todas essas pequenas coisas, né? Então, eu acho que isso tudo fez o brasileiro tentar fazer diferente. Eu vi um ditado uma vez, eu achei isso muito interessante, né? Que emularam isso da igreja, né? Que diz que a bênção vai correndo de cima para baixo, vai descendo, assim e tal, né? E aí o pessoal falou, corrupção é assim também, vem do alto escalão e vai para baixo. E aí o cara que tava sendo debatido, né? Ele falou assim, não. A corrupção vem de baixo para cima.
Que é o que você falou. É isso que eu acho. Todo mundo quando tem uma oportunidade de pegar uma cesta básica em troca de um voto, já que é bom pra mim, ele pega. É isso aí. E aí o povo tem o político ou o governo que merece, né? É isso. E é assim que acontece. Complicado. A gente vê isso acontecendo em todo momento, em todo instante, em todos os momentos. E aí, assim, esses dias até aconteceu uma situação muito engraçada perto da onde a gente tem uma chácara da nossa comunidade. E eu não pude fazer muitas coisas por aquele local ainda, mas o que eu consegui fazer, que foi através da Prefeitura de Barra Mansa, que foi abrir ali a rua e tal, não sei o quê. E pro rapaz que morava em cima, aquilo não ficou bom. Bom, mas aí era o que dava para ser feito, né? Não foi o melhor, mas estava melhor do que antes. E aí ele começou a esbravejar, a falar um monte de coisa, e aquilo foi me tirando um pouco de sério. Só que aí, por fim, eu até cheguei a entrar no embate com ele, mas depois eu dei um passo para trás e falei assim, cara, esse maluco, ele passou por tantas coisas, em tantos momentos, em tantas situações, que, bicho, deixa ele falar, porque ele só aprendeu a fazer dessa maneira. Ele não consegue ter um diálogo pacífico. Ele precisa gritar, ele precisa falar alto, ele precisa para ele ser ouvido, sabe? E isso é muito triste, porque é um pouco disso. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver ao mesmo tempo. Porque essa é a grande verdade. Porque aí, nessa história, se eu chego para ele e falo assim, porque na verdade, inclusive, a gente fez isso, né? Ali, a gente não consegue fazer sempre, mas sempre que a gente pode, a gente faz uma entrega de cesta básica por ali. E quando ele me reconheceu, ele baixou o tom. Opa, Então, assim, tá dentro dessa história aí. Então, assim, não, mas eu não vou criar um embate com ele, porque ele é o cara que de vez em quando traz. Mas eu não quero que ele só fale baixo comigo, porque de vez em quando nós levamos uma cesta básica para ele. Sim. É porque ele precisa compreender que o senso comunitário não é na gritaria, né? Então, e assim, a gente fugiu um pouco do assunto, mas tá dentro do assunto do empreendedor. Não, tá dentro. Porque o pequeno envolveu pessoas, cara. Eu acredito o empreendedorismo brasileiro, ele é um pouco disso, principalmente do pequeno. Muitas das vezes ele acha que no grito que ele vai conseguir e não no profissionalismo, né? Não na maneira correta de se fazer, né? Fala um pouco do teu negócio aí, o Jardel já ia... começou lá? Você é o cara... A Foco, ela tem 20 anos, completou 20 anos em dezembro do ano passado, né? 2021. Você tinha que idade quando você abriu ela? Eu tinha 20 anos. 20 anos. 21. E aí você já tinha sido CLT ou não? Não, na verdade... Nunca foi? Não, foi assim. Na verdade, eu trabalhei... Temos um puro sangue no programa! Não, eu cheguei a trabalhar no comércio. Eu fui gerente de uma sapataria que existia no Retiro, da Trit, que era uma sapataria da Fran. A Fran, ela tinha Gap, que inclusive ela era sócia do Gustavo da Conexão. Ele comentou. Isso, E ali eu trabalhei para ela. Trabalhei também na Mr. Cat. Então, na Mr. Cat eu tive carteira assinada. Não temos um puro sangue no programa. Corta, diretor. Na Mr. Cat eu fui CLT ali na Mr. Cat, fiquei 1 ano com eles. E foi quando, na verdade, eu comecei a fazer muitos trabalhos de freela. A Fran, é importante. Pra galera que não manja, freelancer. Isso. A Fran, eu gosto sempre de falar isso. A Fran foi uma das primeiras pessoas a acreditar em mim. Caramba, a gente vai ter que entrevistar um beijo para a Fran, cara. precisamos trazer a Fran Ela aqui. tá aqui em Volta Redonda? Você sabe que eu não sei. Porque muita gente fala dela, cara. A Fran foi uma das primeiras pessoas a acreditar em mim. Eu tinha acabado de me formar no curso técnico de publicidade. Eu era um cliente da loja. Porque foi assim, minha vida inteira eu estudei em colégio público. E não estou falando isso de mimimi ou fazer dramalhão, não. Minha vida inteira estudei em colégio público. Quando eu fui para o curso técnico, assim, minha mãe falou, né? Meu irmão trabalha comigo, a gente trabalha junto, né? E meu irmão fazia até informática. E aí, naquela época, isso lá em 90 e tantos, era o boom da informática, né? E aí, não, você vai fazer informática porque informática é o futuro e tal. Formou um monte de trocador de placa. E aí eu fui para fazer informática, curso técnico que tinha no antigo Colégio Volta Redonda, que hoje não existe mais, né? Era Instituto Professor João Rodrigues, eu não lembro mais como é que era o nome. E aí eu fui para lá e fui para estudar à noite. Mas eu estava dentro do meu tempo cronológico de estudos. Estudar à noite, para mim, era muito complicado. Eu não consegui me adaptar com aquilo. Porque o estudo noturno, geralmente, é alguém mais velho, já trabalha, que fuma, que bebe. E eu não fazia essas coisas todas. Então, para mim, aquilo era muito difícil. E estudar informática, mais ainda, porque eu não gostava daquilo. Fiquei 3 meses...
minhas notas só caindo, cheguei para minha mãe, conversei com ela, mas antes eu já tinha visto na escola o curso técnico de publicidade, tinha assistido umas aulas, conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu preciso trocar de curso, eu não estou me adaptando e não consigo estudar de noite, eu vou estudar de manhã. Aí ela falou assim, mas como que nós vamos pagar essa escola? Porque você acha que teve um pouco do tabu dos antigos de formar uma profissão? Porque marketing, propaganda, essas coisas nunca foi profissão para os antigos, né? Então, botaram você num curso de exatas para falar, vamos garantir um emprego para esse menino, e aí cortaram sua criatividade ou não? Não, eu não acho que no caso da minha mãe tenha sido isso, não. Acho que minha mãe entendia, ela via mais a informática mesmo como futuro, porque era o que se falava o tempo todo na televisão. Então, ela enxergava mais isso do que a própria mesmo, tipo, ele vai ser um desempregado ou não vai dar certo. Eu acho que ela via mesmo mais a informática como a menina dos olhos de ouro, né? Dos ovos de ouro, sei lá como é que é o ditado. Eu não sou bom de ditado. Então, eu entendo mais que isso. Tanto que quando eu fui ter essa conversa com ela, eu falei, mãe, eu preciso estudar de dia e não quero fazer mais informática. Eu não aguento, não dá para mim isso. Ela, mas como que nós vamos pagar? Eu falei, eu não sei, mas a gente vai dar um jeito. E aí, nisso, um dia ela saiu para trabalhar e eu tinha R$15. Na época existia o depósito Neuza, que hoje que não existe mais, que era uma doceria grande, ali na Terrado, na 7 de setembro. E aí eu fui lá e comprei uma barra de chocolate ao leite e uma barra de chocolate meio amargo, que era como eu via minha avó fazendo chocolate. Bora fazer brigadeiro e vender brigadeiro. E aí eu comecei a fazer bombom. Bom demais. Pô, E legal, eu fazia bombom. Maneiro. E aí eu fui vendendo bombom no colégio ali, naqueles dias. E assim, sei lá, eu acho que em 15 dias... E aí, como é que veio esse start aí de fazer isso? Alguém te deu essa ideia? A minha avó fazia. Minha avó era uma mulher muito da cozinha, no sentido de... Ela fazia umas coisas diferenciadas. Minha família é uma família que assim, tem as coisas das massas, essa massa artesanal, lasanha, nhoque. E aí minha avó também fazia. Minha avó era uma mulher de casa, então ela fazia para crochê para vender, vendeu muito tempo gravata, e aí já tinha as coisas, empreendedora. a coisa do chocolate na época da Páscoa. E a gente em volta ali, e eu via aquilo acontecendo. Né? Não tinha, na época não tinha internet de acesso fácil, era aquela internet de escada que você só podia usar meia-noite. E aí eu meio que perguntei para minha avó mais ou menos como é que era, ela me falou, e eu peguei aquilo e comecei a fazer, comprei umas meia dúzia de forma e fui vender os bombons na escola. E aí ela fazia para você? Não, eu fazia. Eu fazia aqueles bombons. Esse é o conselho que eu dou para todo jovem hoje, que o cara fala tá desempregado. Fala, meu irmão, faz latinha doce, de leite cara. condensado, brownie brigadeiro, Shop 33, tá garantido sua renda. Faz doce, porque é legal. E, obviamente, que não é qualquer, né? É importante, assim, também ter esse cuidado do ser gostoso, né, cara? Até pro cara comprar de novo. Porque a primeira vez ele compra por pena. A segunda ele compra pra te ajudar. Na terceira ele vai comprar se for gostoso. Né? Porque é esse entendimento pra você ter recorrência, né? Exatamente. Da venda. E aí eu comecei a fazer esses bombons e aí eu ainda tinha umas ofertas que eu fazia, eram 3 sabores, eu colocava uns adesivos coloridos embaixo. Se o camarada juntasse 10 adesivos da mesma cor, ele ganhava Pô, já começou ali, maneiro, hein? E ali já... Legal. Aí eu lembro que para começar a vender, eu levei uma caixinha de som pequenininha, que eu nem sei onde que eu arrumei aquilo, e aí eu ia no recreio falando, bombom, bombom. E eu fui então fazendo... você nunca foi tímido, né? Não, tímido eu nunca fui. Sempre nunca tive foi esse problema. Maneiraço, cara. Eu não conheço nenhum vendedor Legal. tímido. Não, pô, eu era tímido pra caramba e virei vendedor. Eu nunca tive esse problema. Tem que sair dessa caixa, não tem jeito. Para mim, isso nunca foi um problema e nunca nem foi um problema também o fato de ser gay. Porque para muitos adolescentes, você se descobrir gay, se descobrir homossexual, te coloca numa caixa, te coloca numa gaveta que você tem medo de chegar, de estar nos lugares. Isso nunca foi problema para você? Foi um problema também. Isso para mim nunca foi um problema. Nunca percebi nenhum Porque tipo de você não via isso como um problema, né? Não vejo, nunca vi. É. Nunca vi como um problema, nunca enxerguei disso. Me descobri, me aceitei estando dentro da igreja, quando eu percebi que a força maior me tocava, falava comigo. Então eu entendi que aquela ligação com o sagrado era de suma importância. Então eu me senti amado, sempre me senti amado. Legal. Então, por conta disso, para mim nunca foi um problema ter que chegar, ter que falar, ter que organizar. Sempre fui líder. Me lembro que quando estava no estadual, e aí, se eu não me engano, isso foi em 95 ou 94,
que foi ter a CSN foi privatizada e teriam as demissões. E eu fazia parte do movimento estudantil e eu tirei essas escolas todas de Volta Redonda em cima de um caminhão da CUT, balançando, sacudindo as grades Caramba! e botei 12 mil alunos na rua para a gente tentar segurar as demissões da CSN. E você que encabeçou? Fui eu que encabecei essas saídas todas. E assim, a gente conseguiu segurar por uns 6 meses, né? Mas foi. Então, assim, para mim isso nunca foi um problema. Mas voltando lá no... A gente tava mais cedo aqui, cara, falando sobre rótulos, né? E foi bom você tocar nesse assunto, porque talvez, mesmo a gente falando de empreendimento, de vez em quando é bom parar nos episódios e deixar claro para as pessoas, né? Eu acho que o mundo vai andar para frente, vai melhorar se a gente aprender a olhar para o outro como ser humano e não como rótulo. Sim. Né? Você é branco, você é preto, você é gay, você é hétero. Cara, você é primeiro gordo, você é mulher, humano, né? você é careca, você é cabeludo, você tem espinha, você não tem. Eu acho que esse é o grande lance. E isso tudo vai muito permeia a coisa do preconceito, né, cara? Primeiro eu te julgo, depois eu te escuto. Né? Parar Exatamente. de ter esse primeiro. E aí a gente julgamento. acaba ficando mais burro, né, cara? Quanto mais julgamento precoce a gente faz, mais burro a gente fica. Porque aí eu só escuto gente que concorda comigo. Ninguém nunca desafia meu intelecto. Sim. Né? Ninguém nunca abre uma outra caixa de Pandora. Fala, tem isso aqui também. Então eu acho que é muito interessante você tocar nesse assunto. E aí dentro, aconteceu isso tudo na minha adolescência, né? E por que eu contei isso tudo? Porque eu me tornei cliente da Gap, que vendia as roupinhas da moda na época, Elos, Triton, Zap. E eu estudava num colégio particular. Então, apesar de eu ter vindo de uma escola pública, eu comecei a me adaptar e a me encaixar dentro daquele universo de escola particular, onde as pessoas... Só que o meu pai não podia comprar, minha mãe não podia comprar, quem tinha que comprar era eu mesmo, que pagava a minha escola com os meus bombons e comprava as minhas roupas de marca com os meus bombons. Pagar a escola com bombom. Pagava. Eu vendia, era uma média de 1,5 kg de chocolate por dia. Isso dava uma média de 160 bombons por dia. Caramba. Era o que eu vendia só dentro da escola. Só no colégio? Que legal. Produção, hein? E aí não sei se eu vou pular a fase nessa história. Se eu pular, você pode voltar, tranquilo também. Mas pelo que você está descrevendo, tem aqui faculdade e com 20 anos você abre uma agência. Sim. Você já tinha formado? Não. Não. E aí é isso. Eu encerro o meu curso técnico em 98. Você chegou a finalizar ele? Finalizo o meu curso técnico de publicidade em 98. Ah, não. Então você saiu da informática lá e foi pro curso técnico de publicidade. Fui pro curso técnico de publicidade no Colégio Volta Redonda. Lá mesmo. É lá mesmo. Fiz só a troca de turno e de curso. Lá dentro do Colégio Volta Redonda, termino o meu curso técnico de publicidade, entro para a faculdade, faço 2 anos de faculdade. De publicidade. Não consegui concluir esses 2 anos por conta de grana mesmo. E eu confesso que essa é uma fase que eu não consigo me recordar tudo que aconteceu nesse período para eu ter parado essa faculdade. Mas eu cheguei ali em 2000, porque aí eu fiquei de 2001 a 2002. Eu entrei na faculdade em 2000 e aí até 2002 na faculdade e abri a agência em 2001. E aí eu precisei trancar por falta de grana. Trabalhava na Mr. Cat na época, fazendo a faculdade. Na verdade, assim, eu não acho nem que foi falta de tempo, foi mais falta de grana mesmo. E eu sempre compreendi na minha vida que dar um passo para trás, às vezes, é mais inteligente do que continuar seguindo. Eu estava de 6 meses de faculdade em dívida. E, assim, eu não via uma maneira daquilo ser resolvido. Então, ou eu parava e compreendia o que eu ia fazer, ou eu ia só me afundar em mais dívidas, né? E tem o princípio da insolvência, né? É melhor você fechar do que quebrar. Sim, é isso aí. Isso serve até para o empreendedorismo, né? É meio que isso. E eu me lembro que teve uma coisa bem interessante nessa época, que eu estava estava nos meus últimos momentos ali da faculdade, e eu tinha uma dívida no cartão ainda.
E aí eu tava sentado, porque eu gosto de falar disso, falar das coisas que eu faço e sempre envolver a fé nisso, né? E eu tava ali fazendo sanduíche, porque teve um momento que eu fiz sanduíche também. Parei de fazer os bombons e comecei a fazer sanduíche. Porque eu entendi que a fome se matava com sanduíche, mais que com bombom. E eu vendia uma média de 250 sanduíches por dia. A necessidade era maior, pô. Que legal, cara. Isso já na faculdade. Chegou um momento da faculdade ali que eu nem saía pra coisa. Eu deixava uma plaquinha na porta da sala para sanduíche formar fila. E as pessoas faziam a fila e eu só entregava. O Steve Jobs do sanduíche. Maluco, faz fila aí. E eu só entregava, de verdade, eu só entregava. Eu vendia esses 250 em 10 minutos. O intervalo da faculdade era bacana, 20, 25. O resto eu ia curtir. E aí eu lavando as coisas ali do sanduíche e tal, e eu comecei a ter uma conversa com Deus ali, sabe? E eu falei assim, cara, eu preciso sanar o problema desse cartão de crédito. E eu não sabia como, a coisa não estava andando. Aí o meu irmão entrou, na época, como ele já tinha se formado em publicidade, ele tinha um negocinho em publicidade, não, informática, ele tinha um escritório de informática. Eu lembro mesmo, Alcenor. E aí a faculdade de odonto ainda era no Aterrado, ele digitava muita coisa para a galera de odonto, e aí o Dimitri, ele vem com o Dimitri, que inclusive ele é um cliente nosso hoje, e aí ele fala assim, Davi, o Dimitri é da comissão de formatura da odonto e tal, não sei o quê. Você pode fazer rádio, não pode? Dimitri hoje o dentista? É, o dentista. Meu Nápoles. dentista, pô. É, o Dimitri Nápoles, que legal. ele mesmo. E aí o Dimitri, aí ele foi, eu falei, pô, beleza, vamos fazer então. Enfim, em resumo, a comissão que eu vendi da rádio para aquela festa da odonto era exatamente o valor que eu precisava pagar. Mas eu não entendi. Você vendeu um horário na rádio para eles? Porque um dos trabalhos da comunicação, do publicitário, é comercializar a rádio, TV, jornal e você já tinha esse contato, eu então? Já tinha esse contato. Entendi. Por conta do curso técnico. Existe um registro que você faz enquanto técnico que te dá o direito a receber esse comissionamento. Legal. Esse comissionamento ele é legalizado pela Lei 9.610. Então, não é uma gentileza não é uma propina, não é uma propina, não é uma gentileza que o veículo faz com você e nem uma gentileza que o cliente faz com você. Isso é legalizado Conselho de Normas Executivas e Padrões Publicitários, né? Então, Legal. é uma obrigação. Quando a agência não faz o recebimento dessa comissão porque ela resolve dar para o cliente, é a agência que está errada. Porque, na verdade, o correto é a agência receber, porque aquilo é da agência, não é do cliente. Maneiro. Né? E foi isso que aconteceu naquela época comigo. Então, assim... Mas você não tinha ainda a agência, não tinha agência ainda, exatamente. Pouco tempo depois, eu na Mr. Cat, trabalhando na Mr. Cat, eu comecei a falar assim, cara, e aí eu tava já com dificuldade na coisa da faculdade, eu falei, cara, eu vou pro Rio. Vou pro Rio, não sei o que e tal. Aí tinha arrumado esse trampo na Mr. Cat. E aí eu comecei a fazer uns freelas de publicidade. Era época de Natal, assim, então de novembro a outubro, finalzinho de outubro até início de dezembro, eu fiz muito freela. Mas aí, basicamente, esse freela, o que você fazia? Eu fazia os cartazes, as filipetas, as campanhas de rádio desses clientes. Eu ainda não conseguia entrar na TV, mas eu podia desenvolver essas campanhas todas, vitrine, ia lá, decorava a vitrine do cara, Bacana. montava a árvore de Natal dele, Legal. botava as guirlandas. Eu ia criando aquelas campanhas juntos com eles. Recebendo por isso. E recebendo por isso. E aí, tipo, nesses 2 meses e meio, eu ganhei o dinheiro que eu tinha ganhado o ano inteiro na Mr. Cat. Caramba. E aí, mas ainda assim eu queria ir pro Rio, porque é coisa do jovem, né? Aí o Alcenor virou pra mim e falou assim, Davi, por que você vai pro Rio? Vamos montar uma agência. E aí eu falei, Ele falou, pô, faz os cálculos aí de quanto que você ganhou fazendo esse trabalho aí. Eu falei, ganhei mais. Porque na época o salário mínimo era R$180. Nossa. Entendeu? Esse era o salário mínimo. E aí a gente decidiu, então, abrir a agência. Então, quando a gente abre a agência... vocês abriram uma potência? Não abriu uma potência, porque na verdade era uma agência, mas o que a gente mais fazia era vender imã de geladeira. A gente vendia imã de geladeira, a gente fazia cartão de visita, aí vez ou outra a gente desenvolvia uma marca. Todo começo só é glamuroso na história, né? É glamuroso na história. Eu lembro quando eu cheguei no meu primeiro país que eu morei fora, os brasileiros ligavam para as mães ainda na época de cartão, né, de telefone e tal.
E aí, pessoal muito simples, né? Quem vai pra fora, na grande maioria, não são os playboys. É gente que quer tentar a vida, né? Sim. E aí ele ligava pra mãe, você não vai acreditar, você vai ter orgulho de mim. A gente ria disso, era piada pra nós, mas aqui, né? Seu filho agora é dishwasher, né? Dishwasher é lava-louça. E aí a mãe contava pra família na mesa, meu filho é dishwasher. Tá? Né? Todo começo é glamouroso só na história, é né? sobre isso aí, né, cara? E é engraçado que lá fora, se bobear um dishwasher... Como é que é? Dishwasher. Ganha mais do que a galera. É, bom, com certeza. Ganha mais vale que muita muito a gente. pena, né? É. Mas A aí galera mandava dinheiro pra cá, lavando prato. Isso aí. eu lembro lá no início, vocês já fizeram muitas reformas na Foco, por exemplo, ou não? Sim. Porque você abriu já um negócio bacana. Mas na verdade eu acho que assim, talvez isso Eu tenha lembro ficado... de ter essa imagem. Então, isso que eu ia falar, talvez isso tenha ficado no seu consciente, isso. Mas não, na verdade a gente abriu isso na sala da minha mãe. Era a sala da casa da minha mãe, que a gente tinha lá a sala dela, e aí a gente então resolveu eu tenho a imagem só depois, então, que ficou bacana, da Jussara. Até para aproveitar e mandar um beijão pra Jussara. Deus abençoe você aí. Mas eu lembro dela com a minha mãe lá e mostrando pra gente, olha, as meninas fizeram e tal, pá, mas de repente pode ser também aquela coisa do binóculo materno, que ela entra na sala mostrando aquilo tudo e você enxerga contando todo aquele romance que ela tá contando. Justamente. Mas na verdade era isso, era a sala da casa da minha mãe, que a gente botou uma mesa, essa rescisão que eu recebi da Mr. Cat, comprei um computador, o meu irmão já tinha um, e a gente sempre gostou de coisa bonita, então acho que talvez o que tenha ficado para você era isso. Pode ser. Era um escritório, mas não era um escritório tão convencional. Era uma mesa, aí um computador ficava de frente para o outro. Mas isso já há 20 anos atrás, coisas que as pessoas têm feito hoje. A parede já era uma parede diferente, já era mais colorida. Então a gente... Você falou de 20 anos atrás. Desde que você começou a contar a história, eu fiquei curioso. Porque há 20 anos atrás, a internet era discada. Sim. O computador era desktop. Sim. Não existia smartphone. Sim. E a publicidade, a comunicação, não sei exatamente qual foi o nicho que você escolheu para abrir a empresa, você pode contar, mas lidava-se com rádio, papel e televisão. Sim. No máximo. E quando tinha televisão? Quando tinha televisão. No começo eu nem fazia televisão. Hoje é muito provável que nenhum desses meios de comunicação esteja no seu portfólio primordial para nenhum cliente. Fala-se de mídia, fala-se de Google Ads e tal. Como é que foi essa transição aí? Então, na verdade, quando a gente começou lá atrás, a gente já chegou a fazer fotolito. Fotolito é o quê? Fotolito é o que, por exemplo, quando você vai imprimir uma capa de um livro, fosse um negativo de fotografia, aquele filme. O fotolito, ele era isso, ele era uma chapa, como se fosse uma radiografia do pulmão, ele era uma chapa em que ele imprimia as cores. A gente já trabalhou em fotolito, as fotografias que a gente fazia para qualquer campanha, elas eram analógicas, então a gente fotografava com filme. O negativo, ele era revelado, colorido, escaneava-se o negativo colorido, jogava para dentro do computador para você recortar e trabalhar. Todo esse processo a gente trabalhou. O que a gente não pegou foi as letras em serifa, que eram aquelas plaquinhas. Essa fase a gente não pegou. Mas a fotografia analógica, o fotolito para o papel, o corte manual, toda essa fase da papelaria e da criação a gente pegou. Mas sabe o que aí você falou sobre essa transição, né? 20 anos no mercado, vocês são outro negócio hoje. É outro negócio hoje. Mas sabe o que eu acho que fica muito com a vinda dessa era digital? E aí a gente está falando não só da era digital, porque a era digital já existe desde 2004. Né? A era digital existe desde 2004. Que foi a internet, o boom das homepages e sites, etc. E já existe desde 2004, né? A popularização da internet. Mas, com o boom da rede social, se existiu uma falsa sensação de que todo mundo poderia fazer tudo e ter tudo através da rede social. Essa falsa sensação é que existe hoje. Você quer dizer, eu não preciso de uma agência? Eu não preciso de uma agência, o meu sobrinho sabe fazer, a minha filha ela é muito boa de internet. Ela posta pra mim. Ela posta pra mim. E uma falsa sensação de que tudo é um sucesso. E a gente tem escutado isso bastante, era um assunto que eu queria entrar com você, a gente estava doido até para entrevistar um dono de agência, porque alguns empresários têm falado que o marketing da empresa tem que ficar na mão do dono. Porque o dono é que conhece de fato ali
as bases do negócio. Um cara que está entrando de fora, ele está vendo superficialmente. O que você tem para falar disso? Sim, eu acho que... eu tenho certeza. A comunicação ela é feita a 4 mãos. O dono, ele compreende do seu negócio, mas ele não tem a técnica para comunicar aquilo. E aí a agência, o profissional, ele vem com a técnica para comunicar aquilo que precisa ser dito. E aí tem aquela... Se a comunicação for boa entre o dono e a agência, vai sair. Perfeito. Porque o que acontece hoje? Aí eu volto a falar da rede social. O camarada, ele acha que porque ele vai lá pro Stories para falar, ele traz mais resultado para a empresa do que, de repente, um desconhecido que não tem relação com aquela marca falar. Realmente vai. O Davi é o dono da agência e ele está falando sobre a agência, eu vou escutar mais o Davi que está falando sobre isso do que alguém que... ninguém conhece, que não sabe qual é aquela marca que está ali. Então, uma marca ela é feita de pessoas. E a rede social, ela é o que é? Uma rede para se cumprir o papel da socialização. Ela é para isso. Ela não é uma vitrine, ela não é um portfólio, ela não é um lugar de catálogo. Ela é uma rede social. E quem que faz comunicação um com o outro? Pessoas. Então, por detrás de toda marca existem pessoas. Então... quando um empresário ele fala sobre isso, é importante ele compreender que a figura dele, ou do vendedor dele, ou da equipe dele, ela vai aproximar o público dele da marca dele, mas que anula o trabalho da agência de maneira nenhuma, anula o trabalho do social media, ou do jornalista, enfim... de qualquer pessoa que seja, não vai anular. Se alguém chega para você hoje e fala assim, eu quero contratar uma agência, como é que, em poucas palavras, obviamente, senão a gente vai fazer um briefing aqui, uma reunião de briefing aqui inteira, né? O que você fala pro cara? Qual que é o primeiro passo? De repente, é descobrir o que o cara quer, qual que é o objetivo? Como é que funciona? Eu primeiro gosto muito de ouvir sobre o que o cara entende e acredita do produto dele. Segundo, eu gosto de compreender qual é a expectativa que ele tem sobre o meu trabalho. Terceiro é saber se ele já trabalhou com alguma agência. Se esse cara já trabalhou com alguma agência. E ele chega para mim tecendo comentários sobre a agência anterior, eu já não pego esse cara. Falando mal, que você diz assim? Porque assim, eu compreendo que... a primeira coisa que eu falei ali, né? O trabalho da comunicação, ele é feito a 4 mãos. Se você não me dá a condição de trabalhar, cara, eu não tenho. Muito se fala sobre marketing, né? Até a gente estava conversando no bastidor aqui falando, né? Que as pessoas confundem um pouco o que é marketing, o que é publicidade, o que é propaganda, o que é comunicação. É tudo coisa diferente. Tá dentro do mesmo universo, mas são coisas distintas. Eu, enquanto agência, não posso decidir se o Jardel vai vender o celular dele por R$1.000 ou por 5.000. Porque eu não sei quais são os custos que estão agregados no produto dele. Então, quem decide isso? É o marketing? Seria porque é ele quem diz preço. Mas não sou eu que faço comunicação, porque eu não tenho acesso às suas planilhas de custo. Então, quem decide esse preço é o marketing. E é o dono da empresa. Junto com o dono. Junto com o dono da empresa. Vai ser aí ele chega e fala pro Davi, quero vender por 15 mil. Aí o Davi fala, não, cara, não vende por 15 mil. É isso que você tá querendo dizer? 15 mil não vai vender. Eu vou te representar, mas não vai vender. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, às vezes a empresa ela chega para você e fala assim, pô, eu contratei uma agência que não me trouxe ideia nenhuma, sou eu que tenho que levar as ideias para ela. Entendi. Cara, as ideias de promoção e de ofertas é você que vai ter que levar mesmo. Esse entendimento, ele precisa ficar muito claro na cabeça do cliente e quando eu faço essa reunião, eu deixo muito claro para ele de que nós somos um parceiro nessa jornada. Eu não sou o decisor, o cara que vai tomar as decisões nessa jornada. Nós vamos ser um parceiro, porque eu não tenho como decidir qual oferta e qual produto você vai anunciar. É você que tem que me trazer. Aí vai falar, Davi, nós vamos fazer uma oferta desses copos. O preço vai ser de tanto para tanto, ou eu não vou nem colocar preço, mas eu sei que o meu preço já está competitivo. Como que nós vamos anunciar ele? Beleza, agora é o meu trabalho. Legal. Como que a gente vai comunicar esse copo para ser vendido? Esse é o meu trabalho. Esse é o trabalho da agência. Mas hoje isso tudo está muito confuso na cabeça do cliente. E tô para te falar que esse bobear está muito confuso, inclusive na cabeça das agências. Porque o medo de perder o cliente faz com que ele quer fazer tudo, né?
Vende pacotinho de social media por 3 posts a R$299. E aí o cara fala, pô, eu fiz com fulano, não deu certo. Mano, você tá pagando pra ele fazer 3 posts R$290. Vai dar certo mesmo. O que ele tá fazendo ali é o trabalho da sua filha que posta na internet, pô. E o que ele tá botando ali é uma agenda de feliz dia de alguma coisa. É isso que ele vai fazer. Entendeu? Ele não está sendo pago para pensar sobre o seu negócio, ele não está sendo pago para pensar junto com você. E aí, isso precisa ficar muito claro na cabeça do empresário, que a participação dele na comunicação é fundamental. O cara sozinho, não dá para ele, tipo assim, largar na mão da agência e viajar. Como que é para vocês manter um negócio que sobrevive de outros negócios? Porque o seu negócio é... A gente fala muito de B2B, B2C aqui e tal, mas... Na essência, você está lidando negócio para negócio. Sim. É o empresário que vem falar com a agência para contratar um serviço. Se o mercado, a lojinha do celular, seja lá qual é o cliente que você tiver, não tiver bem, você não está bem. Sim. Né? Como é que é para vocês, assim, olhar para a situação do mercado e crise e falar assim, eu estou indo correr atrás dos meus clientes são os negócios. Porque a expectativa de você fazer eu vender e o primeiro corte que as pessoas geralmente fazem é na comunicação, Sim. né? Na tal do corte dos custos. Corta o marketing, tô pagando à toa. Exatamente, tô pagando à toa, enfim, né? É o primeiro corte que faz. Olha, eu acho que eu não sei te responder essa pergunta, porque nós passamos por essa crise, né? A gente está aí há 20 anos, a maioria dos clientes, a grande parte dos clientes que estão com a gente desde sempre, né? Desde quando decidiram ter uma agência, esses clientes estão com a gente. Quem saiu de nós, ou saiu porque de fato financeiramente ele não podia estar mais, e aí essa é uma outra conversa que é importante se ter, eu vou contratar uma agência, mas eu tenho verba para fazer comunicação, o que precisa ser feito? Não tenho. Então, eu não vou contratar uma agência. Porque uma agência sozinha, ela não vai conseguir resolver. Porque se você não tem verba para fazer uma rádio, se você não tem verba para fazer um folheto... Porque o cara pensa que é só a mensalidade da agência, né? Eu vou pagar ali, o cara me cobrou R$700 por mês. Não é. E aí, se o cara não tem uma verba para fazer uma campanha, por exemplo... Para fazer um ads no Google, ou no Instagram, ou no Facebook, fazer uma rádio... E essa coleta você já faz antes com o cara, né? Já converso com ele antes e já deixo isso claro para ele. Porque o trabalho, ele depende disso. É igual um arquiteto. Cara, você contratou um arquiteto... Mas você tem quanto para gastar na sua obra? O arquiteto pode fazer uma mansão maravilhosa ou ele pode fazer uma casa bonita e simples. Qual é a verba que você tem para fazer isso? O trabalho de um comunicador ele é exatamente o mesmo trabalho do arquiteto. Não tem diferença nenhuma disso. Ele vai fazer a campanha ser boa, ser maior, não é nem ser boa ou ruim, ser maior ou menor, baseada na verba que você tem de investimento. Eu posso trazer a Madonna para inaugurar a sua loja, ou eu posso botar um cara fazendo propaganda no microfone na porta dela, vestido de palhaço. Entendeu? Vai depender do quanto você pode investir. E assim, o nosso trabalho, ele é sempre baseado no quanto se pode investir. Esse eu acho que é a premissa principal do não para ter resultados, mas para saber a grandiosidade da coisa. Durante a pandemia, vocês tiveram que mudar o modelo de negócio de vocês? E aí a gente inclusive estava falando meio que sobre essas mudanças, né? Então, por exemplo, veio essa crise da pandemia, a gente precisou, no primeiro momento, a gente fez uns desligamentos, nós somos 26, né? A gente fez uns desligamentos por medo, mas... Medo de não conseguir pagar? Medo de não conseguir pagar, receio das coisas não voltarem. E como a gente sempre foi muito correto e muito honesto nessa questão do nosso colaborador, nessa tratativa... Chegou a perder receita, então. A gente teve uns cancelamentos, a gente não chamou de cancelamento, a gente teve uns congelamentos. Tá. Porque os contratos foram congelados. Vou parar para dar um tempo para ver como é que vai ficar. Minha loja está fechada. Pode crer. Minha loja está fechada. Minha loja está fechada. Eu não tenho que fazer, eu tenho que congelar. Então, houve esse congelamento. A gente fez alguns desligamentos, não consigo me lembrar agora. Mas, cara, foi em março isso, né? Setembro, a gente estava com todo mundo de volta. Mas qual o movimento que você fez para... Foi um movimento do mercado mesmo, natural? Ou o Davi e o Alciano sentaram, meu irmão, o que a gente está fazendo isso aqui hoje, a gente vai
tem que fazer isso aqui agora. A gente, na verdade, já vinha tendo muitas conversas com os nossos clientes a respeito de coisas para a internet. Então, por exemplo, uma conversa que a gente tinha com um camarada que queria fazer um aplicativo e nunca fazia. Pum. Agora vai ter que sair. Agora vai ter que sair. Entendi. O outro que já tinha um aplicativo, mas que era muito tímido e não botava muito investimento naquilo, ele botou para investir. Então, com os nossos clientes, a gente conseguiu fazer. O camarada que não tinha nenhum aplicativo, mas ele tinha condição de vender via WhatsApp. A gente criou uns catálogos virtuais para ele. Então, a gente foi criando, dentro dos nossos clientes, ferramentas para fazer com que eles pudessem vender e ter resultado. E essas ideias já estavam ali, né? Os Elas caras já só não se estavam movimentavam ali, porque estavam ali relaxados. Estavam sentados Entendi, no maneiro. tô bem, entendeu? Então, assim, os clientes que estavam programados ou já tinham dado os primeiros passos dentro dessa coisa da venda online, eles seguiram sem nenhum tipo de problema ou aborrecimento durante a pandemia. Vocês atendem quantos clientes lá hoje? Nossa, não vou saber te dizer, mas eu acho que mais de 50. Tudo aqui, local. Tudo local. Legal. A gente tem a Orthopride, que é nível nacional, né? São acho que 190 unidades espalhadas no Brasil. A gente é que atende a Vivo interior, então toda a região dos lagos, Serrana e Sul Fluminense, e 3 cidades de São Paulo é a gente quem faz. Vocês já atenderam a Souza Cruz também, né? Não, Souza Cruz Claro, alguma coisa assim. Não, a gente sempre fez a Vivo. Claro, não ia poder conflito de interesse. A gente sempre fez a Vivo e a gente fez a Vivo desde a época que era telefônica. Então, né? Então a gente passou pela transição, que na verdade a gente começou trabalhando com eles Cara, via sua agência dealer, atendeu o né? telefone Edge, CDMA e chip. Exatamente. Você tem noção de... É muito tempo, cara. O telefone Nokia da cobrinha. E olha só, a gente como gosta, eu vou querer voltar um pouquinho, por quê? Aqui a gente é prática. Porque, cara, a maioria dos empreendedores hoje no Brasil, os caras têm muita coragem, mas não tem dinheiro, velho. Sim. Assim, começam com muita coragem. E aí, você quando montou com o seu irmão lá, era eu presa. Vocês começaram vocês dois, correto? Sim, nós dois. Vocês não contrataram nada. E como que você foi, cara, assim... Como que foi o princípio lá? Só pra gente voltar um pouquinho, porque hoje você falou que tem 26 funcionários, 20 anos de mercado, totalmente estabilizado e, pô, você é referência na cidade aqui. Não tem como você negar isso. Como é que foi esse start aí pra você começar a andar, cara? Eu sei que você já fazia lá os freela. O que você fez? Meu irmão, hoje eu tenho uma agência, Alcenor, fica na informática aí que eu vou cair pra rua pra vender o nosso serviço. Como é que foi lá? Tinha dinheiro? Tinha caixa? Não tinha caixa, não tinha dinheiro. Eu ia de ônibus, chegava em Barra Mansa todo suado. Você que botou a cara e foi vender seu produto? Olha, meu irmão, hoje eu tenho uma agência, vamos fechar, foi assim? Na verdade, deixa eu tentar lembrar. Porque eu acho que as coisas... a gente falou nos bastidores aqui sobre essa coisa do caminho, né? E assim... Quando eu falei inicialmente assim, que eu sou muito grato à Fran, foi porque dentro da loja dela eu pude fazer coisas que eu acreditava e ela confiava muito em mim. A Fran foi uma ponte legal, então, para foco no início? A Fran foi uma ponte muito legal. Que abriu outros... Porque a partir do trabalho dela, porque querendo ou não, ela vendia marca. Então ela era avisada por pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor. Legal. Fosse consumidor... fosse outras empresas. E aí nós começamos a desenvolver campanhas que eram legais. Eram coisas extremamente simples, mas que o mercado daqui não fazia. Por exemplo, esse encarte de mercado que você põe produto. Pô, a gente fez um negócio desse para roupa. Ninguém fazia na época. 20 anos atrás. Um troço extremamente... Hoje, banal. Você que ajudou o Gustavo a fazer aquela campanha lá do cemitério, não, né? Fui eu que fotografei numa câmera analógica. Com a Camila Nobre, que é a vocalista do Mistureba, Madame Zé. Foi ela que foi a modelo? Ela que é a modelo. Que legal, cara. Ela então, que é o Gustavo modelo. falou mesmo que você começava... Histórias te cruzando, né? O slogan que ele usa até hoje foi a gente quem fez. Se você causar inveja, a culpa é nossa. A Foco que fez? A gente que fez. Que legal. Exatamente. Isso é o exemplo de comunicação bem feita. 20 anos depois, nós estamos falando da frase até hoje. Maneiro, maneiro. E aí você começou a andar, e aí depois... E eu lembro que a frase dessa, só pra lembrar, se eu não me engano, a frase do...
do cemitério é ela. Um dia todos os corpos serão iguais. Aproveite enquanto você não é. É, isso aí. Alguma coisa assim, não é isso? Ele falou na entrevista. Exatamente. Aproveite enquanto você não é. É exatamente isso. Uma baita de uma campanha, né? Eu tô aproveitando bem meu corpo, tô em forma. E aí, eu acredito muito que essa porta que a Fran abriu para nós foi de grande valia. Óbvio que teve o nosso trabalho, teve a nossa claro. competência. Uhum. Então, por exemplo, a gente fez esse primeiro trabalho para ela. Aí vem o Júlio da Glass, que é outra pessoa que eu tenho legal. total admiração, Veio por intermédio total dela. respeito. Não veio por intermédio do trabalho que a gente desenvolveu para ela, porque Sim. ele viu aquele encarte, ele viu aquele catálogo, Gostou da ideia. e pegou aquele catálogo e levou para a gráfica. E aí, na época, era o Roberto, da Gráfica Drummond, e ele levou para a gráfica, e aí ele falou, eu queria fazer isso aqui igual. Aí o Roberto falou para ele, eu não faço, mas eu conheço o menino que fez. E o menino era eu. Bacana. E aí ele passou o meu telefone e o Júlio entrou em contato comigo, eu fui para Barra Mansa encontrar com o Júlio, e ali a gente começou a desenvolver um trabalho. E aí, em Barra Mansa, o Júlio sempre foi referência em moda, sempre foi referência em moda. Então, eu tinha a Gap, que era uma referência para a Volta Redonda, o Júlio com a Glass, que era uma referência para Barra Mansa, e as portas foram se abrindo. Por exemplo, ontem eu estava numa reunião da Ótica Modelo, que é uma empresa que é a primeira ótica do sul do estado. Ela completa 80 anos o ano que vem. Caramba! A Juliana, que é a dona... Tá precisando de óculos dela. A Juliana, que é a sucessora, né, que é a quarta geração de donos dessa empresa. Ela foi a primeira mulher a ser presidente da CDL no Brasil. Eu estou há 20 anos com ela, ou seja, eu estou com ela desde quando a agência existe. Com a Glass, eu estou com a Glass desde quando a agência existe. Eu estou com a Vivo, que hoje é Vivo, mas que um dia foi Telefônica e que um dia foi Cronológica, há 22 anos, desde quando eu fazia freela. Uau. Então, essas empresas todas foram me dando suporte e abrindo as portas para mim. Você já virou parte integral dessas empresas. Sim. Não tem como largar, né? Porque uma das perguntas que eu ia fazer, falando de princípios, né? Na sua área, muita gente fala, não, vou fazer o meu marketing aqui in-house, né? Vou fazer dentro da minha empresa, vou botar um funcionário aqui, vou pagar um salário para ele, ele vai fazer tudo. Mas você é um funcionário com 26 cabeças. Sim. São 26 São mentes. 26 cabeças pensando, né? É isso. Que muito provavelmente custa algo parecido com o valor de um profissional in-house, né? Sim. Se eu chegar para contratar lá fora, não vou até falar de porque valor, mas... às vezes existe uma falsa sensação de que uma pessoa dá conta. É. Ela não dá. Uma pessoa, para mim, é fundamental que hoje tenham nessas empresas, né? Porque a gente precisa ter um elo entre as empresas que hoje o empresário ele não consegue dar conta. Ter um profissional de comunicação dentro dessas empresas, para mim, é fundamental. Fundamental, porque me ajuda a pensar. Sim. Até por conta daquela coisa do que você disse aí. O empresário ele precisa ser a voz, ele precisa definir. E ter uma pessoa que é o meu elo ali dentro, que está 24 horas dentro da empresa, porque eu não consigo estar e agência nenhuma vai conseguir estar, é fundamental. Entendi. Só soma. Entendi. Cara, então, é interessante esse lance, porque você teve uma pessoa que abriu aqui o mercado para você. Assim, é muito legal isso, cara. Se a gente tá montando um negócio, abriu um negócio e conseguiu colocar um bom serviço, se você é de serviço, ou um bom produto, atendeu a expectativa do cliente, e esse cliente é referência, ele tem um network interessante para te jogar para frente, foi o que há. Exatamente. Você conseguiu um bom laço para a Volta Redonda, para a Barra Mansa, e aí foi expandindo. Aí foi expandindo. Conforme foi crescendo, você foi começando a contratar, aí as pessoas né? vão aparecendo, aí a gente vai indo atrás, aí a gente acaba tendo portfólio para bater na porta. É muito importante compreender que essas portas, pessoas abrem essas portas para a gente, mas que isso não quer dizer que a gente precise fazer um trabalho de graça numa promessa. Porque isso se confunde muito. Como assim? Não entendi. Vamos fazer uma parceria aqui? Você me dá o seu trabalho, porque eu sou muito conhecido, e aí eu vou... Você não é a favor disso? Eu sou... Terminantemente contra. Contra. Porque
querendo ou não... A tal da permuta, né? Isso hoje em E aí dia a permuta ela tem que ser bom explanou. para as duas partes, né? A permuta é um pagamento, pô. É. O negócio é que muita gente tira vantagem e esse pagamento não vem. Exatamente. Ele precisa ser tangível. É. Não dá para você fazer uma permuta onde vai ser bom só para mim. Uhum. Aí eu vou lá, convido a boleira, convido a doceira, a salgadeira, a outra que faz não sei o quê, faço um coquetel na minha loja para poder eu vender a minha roupa, eu vender o meu produto em troca de divulgação dos seus produtos. A boleira, ninguém pega nenhum bolo para fazer ali. Uhum. Entendeu? Exatamente. Isso para mim é terrível. O uso da palavra é até ruim, mas tem muitos profissionais no mercado. O personal trainer é muito comum, né? O cara que é personal, ele reclama quando o cara baixa o preço demais para poder conseguir cliente. Isso é uma prostituição. Sim. Você tá prostituindo a sua profissão. É, mas todo negócio tem, né? Tem. Mas precisa isso ser muito entendido, sabe? Que assim, eu não vou fazer... E até hoje, você sabe que eu recebo mensagens assim, né? De gente, que é o fulano, e aí vai ser bom pro seu trabalho, não sei o que. E eu até acho que vai ser mesmo. Mas eu falo pra ele, olha, eu até acho que vai ser mesmo, só que assim, infelizmente, hoje o meu operacional não me permite. Sim. Tem 26 salários pra ter pagar. esse tipo de trabalho. Não me permite. Bacana. Eu não posso fazer esse tipo de jogada, Uhum. né? E eu acho, inclusive, uma falta de respeito com quem tenta fazer isso com os demais, sabe? Isso é uma coisa que eu não aceito. Eu não permito que isso seja feito lá dentro da agência. E pro pequeno, soa um pouco de opressão, né? Porque você imagina, chega um cara com uma determinada fama e oferece para uma agência pequena, faz que vai ser bom para você e o cara tá passando apertado para conseguir cliente, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer e vai chorar depois. Ele não vai conseguir cliente. E isso para todos. Isso para mulher do doce, para mulher... Vamos propor uma parceria? Vamos, olha só, qual é o seu custo? Vamos fazer assim, eu pago o seu custo, eu não vou pagar o seu lucro, eu pago o seu custo, você divulga a sua marca. Fica bom para você assim? Que aí você me dá só o seu trabalho. Você não me dá o seu insumo. Isso você não tira do bolso. Você não tira não é de graça. bolso. Tipo, até porque eu vou vender. Eu Sim. tô chamando pessoas na minha loja para vender o meu produto. Eu tô pedindo para você fazer um serviço para eu vender o meu produto. Melhor ainda, fica a dica, né? Alguém vai fazer um coquetel, um lançamento, alguma coisa. Estou com um amigo que vai assistir isso daí, ele tá para fazer uma festa de lançamento. Fica a dica. Cara, quando eu vender, eu te dou uma parte dessa daqui, nesse evento, porque você fez o bolo, 15% é seu, 10% é seu, né? Enfim, não dói, ninguém gastou. É isso aí. Então, assim, as parcerias, elas precisam ser... Pô, tem que ser bom para todo mundo. Show. Não dá para ser... Agora, tem um né, pra gente falar um pouco sobre diversificação, acho que daqui a pouco a gente vai chegar perto do nosso limite de tempo, né? Então, tem que entrar no Davi, dono de um mini mercado também. É isso aí que eu queria perguntar. Porque Vamos lá. A gente tá falando de agência, B2B, serviço, né? Tudo bem que você tem 26 salários para pagar, então já não é um serviço que não custa, né? Você tem um custo fixo alto. Mas aí, de uma hora para outra, né? Na minha cabeça, agora você é dono de um mercado gourmet, vou dizer assim? Como é que é? Mini mercado? É uma venda? Você sabe que nem eu sei dizer o que é. É um mercado maneiro pra caramba, uma gente. Pra quem não ilustre. conhece, vale a pena. Uma quitanda ilustre. Isso, eu gosto de chamar de quitanda. Eu acho que fica mais a nossa cara. O agridoce, ele nasceu, na verdade, o Rodrigo, que é o meu marido. A família dele, sempre foi o negócio da família dele ter uma horta. E eu não sabia disso não, legal. Sempre foi o negócio da família dele ter uma horta, desde a época Aonde do avô dele, lá no Moinho de Vento, desde a época do avô dele. E aí ele fazia uma entrega tipo... Era um box. Era o que ele fazia. Era quem? Era qual a empresa? Qual o nome do negócio? Já chamava agridoce. Só que era muito pequeno. É aquele que entregava em cestas? Entregava, toda semana? Então, esse aí era uma empresa de São Paulo que veio pra cá, que eu esqueci como é que chama. Era uma coisa bem legal, era uma empresa que o Marcelo Morém, que tinha essa empresa, inclusive. Isso mesmo. Então era isso. E aí, só que o Rodrigo já fazia isso aqui antes dessa... Não lembro como é, Cesta Inbox? Não lembro agora como é que era. Antes dessa empresa de São Paulo vir pra cá. Ele entregava as frutas, então, na sua casa? Ele entregava, exatamente, as hortaliças, os legumes e as frutas numa cesta e deixava na casa. Era uma assinatura. Nós começamos a morar junto e aquele negócio dele ali acontecendo e tal. E aí um dia eu falei, cara, vamos profissionalizar esse negócio seu. Porque você sai aí 2 vezes por semana para entregar, acho que dá para melhorar isso. E eu penso que as pessoas às vezes não têm muita confiança porque não tem um showroom para as pessoas verem, elas ficam sem referência.
E a ideia, na verdade, inicial era ter uma porta pequena mesmo, para ser um showroom Igual do foi no Cesta, início, igual né? foi no início. E aí, assim, tanto que o delivery que a gente fazia era exclusivamente do Clube Agridoce. Uhum. Se você quisesse me comprar 10 quilos de batata, eu não te entregava. Eu só ia te entregar se fosse o clube. Era Se uma você assinatura. fizesse a assinatura do clube. E aí a gente começa ali, abre a porta, começa a fazer as assinaturas, aumenta o número. Ele tinha ali 20, 25 clientes, a gente passa de 25 para quase 50, 60 clientes já no segundo mês ali e tal. 2 meses, 100% de crescimento. Então, mas aí quando você abriu, era o showroom só do que ele vendia? Só do que ele vendia. Ah, beleza. Não, a gente Você alugou o ponto. aluguei o ponto e a gente só tinha hortifruti. Não tinha Entendi. nada além de hortifruti ali Não dentro. tinha. A mentalidade, a princípio, então, o plano de negócio de vocês não era o que se tornou hoje. Não Foi era. crescendo conforme a A demanda. necessidade do cliente. Ah, legal. A gente começou a perceber a necessidade. Ah, você não tem um queijo? Ah, mas você não tem uma pasta de não sei do quê? Ah, mas você não vende isso? Pô, podia ter um pão de fermentação. E a gente... Aí você deixa E de ali- vender quando o cliente quer comprar. Exatamente. E aí isso é um problema para o Uhum. empresário, né? Porque Sim. a conta chega. Vocês né? têm uma pegada mais saudável lá? A gente tem... Na verdade, eu gosto de dizer que a gente tem uma pegada artesanal. Todas as coisas que a gente vende lá, ou 80%, acho, dos produtos que a gente vende são produtos artesanais. Ah, é uma quitanda artesanal, pô. Uma Pronto, quitanda achamos. artesanal. Isso Isso aí, aí, uma achou quitanda o nicho. artesanal. E aí a gente foi entendendo essa necessidade, veio a pandemia. Tem quanto tempo que vocês estão? Fez 2 anos em novembro, 16 de novembro. Então foi no início da pandemia. Foi que no vocês início da pandemia, 6 abriram. meses depois. Caramba. A gente abriu novembro de 2019 19. e a pandemia Março de estourou 2020. março de 2020. Que 6 desafio, meses, É, né? por aí. E foi muito desafiador mesmo, porque nesse período o Rodrigo ele se ausenta da empresa para ele fazer a iniciação religiosa dele. E enquanto ele está fazendo a sua iniciação religiosa, estoura-se a pandemia. E aí eu que estava à frente do negócio, Que Sem não era o entender cara muito. operacional. que não era o cara operacional, com uma funcionária, era eu, ela e uma amiga, que era a Amanda. E ele tava incomunicável? Ele incomunicável. Caramba! E aí estourou a pandemia. E o irmão dele ajudando a gente também. Ah, tá. Que entendia do negócio. Quem entendia do negócio. O irmão dele ali ajudando a gente também. E aí estourou a pandemia, a agência fecha, os funcionários todos para dentro de casa, toda a propaganda para de funcionar, e a gente só com clube, Caramba. aquela coisa não sai de casa. Eu falei, cara, a gente vai ter que botar o delivery para funcionar. É. E aí, assim, Primordial, né? primordial. Naqueles primeiros dias, a pessoa ligava e pedia um alface e um limão. Aí eu saía para entregar, eu falava, cara, isso tá errado. E eu fui Gastando pra aprendendo... entregar uma alface. Um alface custa R$2. É. Um limão, 50 centavos, entendeu? Não pegava nem o cheiro da gasolina. E aí eu comecei, assim, no susto e na porrada mesmo, que eu acho que essa é a palavra, não tem outra palavra, a fazer com que aquilo virasse o delivery que eu não conhecia. E a gente foi aprendendo, e aí eu fui fazendo. Aí eu entendi que eu precisava ter um mínimo de pedido, eu entendi que eu precisava colocar uma taxa de entrega. Primeiro porque o meu carro precisa ser refrigerado, não tem como fazer uma entrega de moto, não adianta, porque, pô, eu vou colocar um produto no baú, Vai sacudir tudo. É. A maçã vai chegar pretinha lá, pô. É. o ovo vai quebrar, Sim. entendeu? O queijo Isso frescal você vai foi estraçalhar. aprendendo com o Na carro já marra, andando. Com o carro andando. Caramba. Com o carro A andando. Toyota, monta no navio. É. Exatamente, com o carro andando, a gente foi tendo que fazer aquilo ali acontecer e girar. E aí a gente, assim, acho que a gente triplicou a nossa venda. De verdade mesmo. entendeu? Desde que abriu. Desde que... Qual Nesses que... três, nesse um primeiro mês de pandemia. Ah, sim. No primeiro mês, sei lá. Eu não sei quanto em valor, mas vamos supor que se a gente vendesse 10 mil, a gente possa vender 30. Uhum. Mas por conta do delivery que você Por conta do estruturou, delivery. O delivery era uma estratégia ou o delivery virou ali a sua vaca Fundamental roxa, né? Pra falar do marketing. Fundamental. O delivery ele foi fundamental, porque ou eu fazia delivery ou eu fechava a porta. Porque na rua não tinha ninguém. Mas tinha delivery de avulso, não era só do clube. Aí eu passei a fazer o delivery do avulso. Se o camarada quisesse 20 quilos de tomate, eu entregava. Uhum. Se o cara quisesse 10 quilos Tinha um pedido mínimo pro um delivery. pedido mínimo, mas ele, pra mim, não importava. O que antes eu ficava Entendi. naquele... E isso Naquela não descaracterizava o seu negócio?
descaracterizava. Só que assim, o que eu entendi enquanto empreendedor, que eu acho que é o foco do negócio aqui, né? O que eu entendi? Ou eu adapto o meu negócio para uma realidade do mercado, ou eu vou ter que fechar a porta. Uhum. Isso é interessantíssimo, né, É, cara? porque- A pessoa É o tomar utopia do esse choque empreendedor, de né? realidade, meu irmão, eu tenho que Bicho, mudar. é lindo. O projeto era lindo, mas É. e aí? O lindo tá pagando os meus custos? É isso aí. O lindo tá me Legal valendo isso. a pena? O sonho tá me permitindo? Vamos adaptar esse sonho. E foi o que a gente precisou fazer. Uhum. O ideal era que o clube fosse o que sempre foi. Uma experiência de alimentação saudável. O Agridoce nasce para isso, para ser uma experiência de alimentação saudável. No Que é clube, você não sabe orgânico. o que é que você vai receber, você não escolhe, Aí sou você come eu o que que chegar. decido, você come o que chegar, você aprende a fazer aquilo em casa, se você não sabe, você me pergunta que eu vou te ensinar. Então, a gente tem essa troca com o sócio do clube. Então, ele é, de fato, uma experiência de alimentação saudável, mas precisou ser adaptado por uma realidade do mercado. O clube ainda funciona? Funciona. Quantos clientes você tem? Eu acho que hoje a gente deve estar com 110, 120. Engraçado que... O que não é muito. Eu fui cliente durante muito tempo num clube de café, né? Aí o Jardel passou a trazer alguns cafés também, e aí agora a gente compra dele. Mas essa troca de experiência não tem em assinatura quase nenhuma. Você assina Netflix, não tem troca de experiência. Sim. Prime não tem... A assinatura de café não tem a troca de experiência. Agora, o cara me entregar uma caixa de fruta e de legume, e aí chega ali uma couve-flor que eu não sei fazer, o cara fala, não, cara, faz a milanesa, tá aqui a experiência. Sim. A gente envia carambola, a pessoa não lembra, nem sabe que existe carambola. Quando que vocês foram E é no uma mercado surpresa? comprar? É sempre Nem uma sei o que É surpresa? sempre uma surpresa. Que legal, É mano. sempre uma surpresa. Bacana. Você preenche no início, você vai preencher uma comanda aonde você vai dizer o que você não consome, mas você também tem um limite. Porque senão também a pessoa vai lá e hortaliça. Ela tem 30 opções, ela marca 29, então você não come nada. Vou vender você só hortelã pra você. Entendeu? Você não come nada, então você não tem que assinar o clube. Você Vaza, compra vai lá, comer usa. McDonald's. Isso aí, você compra em outro lugar. E deixa eu te fazer uma pergunta que é interessante. A horta é do pai do... desculpa É o do nome pai do do seu Rodrigo, marido. é. Pai do Rodrigo. Ele produz uma certa quantidade de alimento ali. Pequena. 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 Então, depois, a demanda dele você supriu muito rápido. Pequena, E aí, exatamente. depois? Assim, Que a demanda aumentou e... Como é que você a fez? gente consegue atender essa necessidade que a gente tem ali. Mas, por exemplo, hoje, que é uma das coisas que hoje nós estamos tentando entender como que nós vamos fazer. Porque, às vezes, você chega na minha loja às 10 horas da manhã, eu já não tem mais hortaliça. Então, é isso aí. Hoje Porque isso tá aumentando. acontece. E não Você dá pra saiu de comprar uma de outro lugar. portinha... Porque tem a proposta do orgânico. É onde a gente vai tentar compreender como a gente vai fazer. A gente não gosta de chamar de orgânico e a gente conversa muito com o cliente. Uma vez foi até uma discussão, não uma discussão, mas um questionamento num grupo de mães da cidade. Mas a gente chega lá, eles nunca falam pra gente o que é, o que não é, porque não sei o que, fica muito confuso. Não tem confusão nenhuma. A gente não chama de orgânico porque para ser orgânico precisa do selo do Ministério da Agricultura. Uhum. Nós não temos o selo. Não é simplesmente Não plantar é sem simples. agrotóxico Não e é não é simplesmente. orgânico, não? Não. Ah. Então, você decidiu fazer lá na sua casa uma hortinha Não é orgânico, é uma horta de produção natural. Porque você sabe de onde veio aquela terra? Pode crer. Você sabe quanto de ácido que tinha na água que você regou? Tá. Tudo isso deixa de fazer com que aquela Certamente para ter plantação um seja... selo desse, você precisa de uma produção mínima. Mas você precisa de produção, você precisa da terra. A terra, para uma terra virar orgânica, ela precisa de passar por um tempo de respiro, 5, 6 anos. Caramba. E se vier uma chuva ácida nesse meio tempo... Uau. E aí, Cara, deixa eu fazer um link aqui, que isso aqui é importantíssimo. Eu também cara. quero fazer um link Olha aqui. que coisa interessante. A nossa proposta não é falar de religião, né? Mas tem um princípio, acho que em todas as religiões, que é o princípio do descanso. E o povo de Israel, por exemplo, eles aprendem que a terra precisa descansar. Sim. De tempos em tempos. E isso aí é um princípio de agricultura. Em todo lugar, todo agricultor vai te falar isso. Tem a época de plantar, a época de colher e a época de só deixar. Sim. Porque a terra precisa descansar. Né? E uma terra cansada não dá fruto. Aí, rapaz, isso aí dá uma é isso mesmo. A agricultura, ela parte disso, né? O que a gente come o tempo todo, ele parte exatamente disso. Aí algumas pessoas às vezes reclamam, mas a hortaliça está vindo ruim, está vindo feia, vamos dizer assim, né? Nesse período agora. E ela vai vir mesmo, porque nós estamos num período de chuva. Aí é aquilo, né? Quando você compra, de repente, uma mais bonita no mercado, ela tá sendo forçada a nascer, ela tá sendo forçada. Né? Ela tá maquiada, né? Ela tá sendo, entendeu? Tem toda uma coisa usada nela ali para que ela chegue mascarada
para sua mesa. Então, a minha vai vir comidinha de bicho mesmo. Porque eu não jogo veneno para aquele bicho sair. Então, essa compreensão que a gente consegue ter essa tratativa dentro do clube, essa troca de experiência, do camarada me mandar uma mensagem e eu poder falar isso com ele. Eu e o Rodrigo. Isso toma um tempo na munheca. Pô, imagino. Isso toma um tempo na munheca. E aí não é da minha conta o que ele foi fazer lá com o lance da religião, mas ele ficou quanto tempo fora? Foram 25 dias. Ah, tá. Não foi meses. Não foi meses, foram 25 dias. Entendi. Ele que é o tempo do descanso. Ah. A terra sendo descansada para receber o que precisa. E a gente falou de demanda aqui e tal, e eu tô curioso para saber, e a escala? Né, hoje é uma loja com 2 portas, eu já passei lá na frente, né? É bonito. Tem os freezes dos produtos que não vêm da horta, né? Algumas outras coisas que você já mencionou, compra de outro lugar. E a escala? Qual que é o próximo passo? Porque em Volta Redonda você tem poucos concorrentes, poucos diretos, eu acho. São poucos concorrentes diretos, muitos indiretos, né? Porque o pessoal ainda compra no supermercado e acha que é a mesma coisa. Sim, eu acho que hoje, na verdade, a gente até tem tido muitas conversas sobre. Eu acho que o nosso maior concorrente não é nem o concorrente, é o próprio consumidor. Porque existe... Educação do consumidor. O preço da educação é muito caro. Porque assim, existe uma falsa sensação de que todo mundo quer comer saudável, mas ninguém quer pagar para comer saudável. Todo mundo quer comer um produto lindo, mas ninguém quer pagar por ter um produto lindo. Então, assim, esses valores, quando se fala de alimentação, eles estão muito invertidos, sabe? Você paga numa calça R$400, 500, 600, 800, sei lá quanto, mas você paga mais um pouquinho você não quer pagar R$2,90 num produto que não tem veneno. Você senta num barzinho e paga R$32, 35, sei lá quanto, numa porção de batata frita, mas reclama se aquela batata tá R$4,99. Você entendeu? O quilo da batata e lá no barzinho você pagou 300... você tá pagando R$30 por 300 gramas. A experiência cria uma ilusão, né? A experiência cria uma ilusão. O empresário do barzinho, por exemplo, se ele for inteligente, infelizmente, assim, eu acho que não tem outra maneira de dizer, mas ele cria uma ilusão e a gente paga por essa ilusão. Você senta no restaurante, você não quer comer o prato feio. Sim. Você quer que o prato venha decorado. Eu não diria nem ilusão, né? Ele agrega um serviço que eu, quando vendo esse produto in natura, eu não estou agregando esse serviço. É um show de mágica, né? Pensa no show de mágica. O show de mágica a gente paga pra ser feito de otário. Porque você sabe que o cara vai sumir com o negócio, mas você paga porque você quer a experiência. Sim, né? daquele lugar. E você vê um progresso nessa conscientização ou um regresso? Eu acho que eu vejo mais regresso. É mesmo? Vejo. Mas, pô, eu vejo as pessoas muito mais preocupadas em cuidar da saúde. Cara, mas assim... porque é o seu nicho, cara. Se você pegar, e aí a gente fala naquela história lá que eu não sei se já estava no ar ou não, que você falou se a gente vê quantas pessoas morreram no Brasil ou quantas pessoas morreram na Nova Zelândia, por exemplo. Na Nova Zelândia, é isso. Se você pegar o nicho de Volta Redonda, quantas pessoas querem fazer dieta e quantas não querem é muito maior. Quantas não estão preocupadas com a saúde, quantas não estão preocupadas em comer melhor, em dar valor naquele produto, que é um produto feito artesanalmente por alguém. Porque, assim, numa escala de 0 a 10, o seu nicho, as pessoas que você lida, talvez você tenha, assim, essa galera que, numa escala de 0 a 10, em termos de preocupação, eles estão no 8. Estão muito preocupados, legal. Aí você sai do seu nicho, de 0 a 10 o cara tá no 1. Não, eu sei. Só que como o peso é maior no seu filtro mental, você acha que no geral tá no 7. Eu faço o tempo todo, tá? Eu sei que você se comunica muito bem. Eu acompanho lá o Instagram da Agridoce, eu acompanho e, pô, não tem nem como falar que o cara não vai se comunicar bem. A gente não precisa criar demanda. Criar essa consciência. Porque é o que eu basicamente faço hoje. É a pessoa que não tá nem aí pra saúde, pra esse cuidado, e a minha comunicação é de acordo pra que se ela tá boa hoje, amanhã ela pode não tá. Sim. Ela já tá com a doença e não sabe, porque muitas vezes acontece. É o que a gente vem tentando fazer, mas isso é um passo muito de formiguinha. Né? E aí eu acho que para o empreendedorismo é um grande problema, porque esse passo de formiguinha
Enquanto você tá tentando ensinar, tem que pagar a conta. Exatamente. Enquanto você tá tentando ensinar, a conta tá chegando. Então vamos vender 20 quilos de batata porque a gente precisa pagar. A gente precisa ir se adaptando. E aí foi o que a gente fez. A gente não perdeu o foco do produto saudável, a gente não perdeu o foco de vender um produto de qualidade, mas a gente agregou outros produtos no nosso mix que pudesse levar qualidade, sabor e produto artesanal para essa mesa. E a gente até brinca, né? Da nossa mesa para a sua. Então, por exemplo, os bolos que a gente vende na loja. Ah, beleza. Então, eu não quero fazer dieta, então eu vou pegar esse cara que não quer fazer dieta e vou vender um bolo para ele. Quem vai fazer esse bolo? Minha mãe. Então, minha mãe vai pegar e vai fazer esse bolo. Ah, o cara não quer fazer dieta e ele come massa, vamos botar um nhoque para ele vender. Então, minha tia faz os nhoques que a gente vende lá na loja. Aí, a gente viu no meio da pandemia, esse pessoal que faz salgado, inclusive a mãe da Amanda, a grande amiga nossa que ficou na loja, vendia muito salgado e tal. Em pandemia, acabou a festa, parou de vender. Ô, Eliane, vamos desenvolver umas bandejinhas aí, vamos ver o que a gente consegue. Botamos salgado para vender na loja, vamos agregar. Então, a gente foi trazendo... É o empreendedor sempre se adequando, né? De acordo com a demanda também. Ou você criou a demanda? Não, eu acho que nesse caso a gente criou a demanda, né? Porque a gente não tinha, vamos colocar, vamos fazer, vamos falar, e a gente foi trazendo. Viu que foi saindo. E aí a gente vai testando. Então, assim, às vezes, por exemplo, o veganismo. Veganismo é uma coisa que está muito em voga, super em alta, mas o cara do veganismo, ele não paga. E tem muito aqui em Volta Redonda? Tem muito. Tem? Muito. Muita gente Caramba. que é adepta ao veganismo, né? São vegetarianos, são veganos, que é diferente, né? Mas acaba que os produtos veganos, não acho nem que é culpa deles, não. Os produtos veganos, eles são mais caros. Então, assim, enquanto um queijo mussarela de leite tradicional, você está pagando aí, nem sei mais quanto que tá esse negócio, mas enfim, R$30 o quilo, o vegano é R$30 300 gramas. É difícil então, manter. Ele se torna mais caro. E aí a gente fala do colegiado. O colegiado não mantém uma loja de porta aberta. Entendi. É o perigo do nicho, né? Porque a gente fala muito sobre encontrar o seu nicho, mas se o nicho for muito filtrado, você não consegue, você não consegue segurar seu negócio. Qual que é o slogan da Agridoce? Tem? Da minha mesa pra sua mesa. A gente sempre usa esse, né? Da nossa família pra sua. É o que a gente mais usa, da nossa família para a sua, porque é exatamente isso. A horta é da nossa família para a sua, os bolos, os salgados. Ficou um negócio bem ali. Que acaba que mesmo. Aconchegante, né? Acaba que mesmo a Eliane não sendo minha família consanguínea, se tornou a nossa família, né? Mesmo a Simone, que é quem faz. A Simone tem uma história muito legal, que ela teve um filho, o filho dela nasceu diabético, ou desenvolveu a diabetes logo ali pequeno, e ela via aquela criança não podendo comer nada em festa nenhuma. Ela foi pra cozinha e começou a fazer coisas para que ele pudesse comer. Disso nasceu a marca. Maneiro. Que é a Mr. Diet, que a gente vende lá na loja. E aí a gente vende uma pasta de truta que ela não leva leite, é feita com fécula de mandioca, babá. Então, assim, a Simone se tornou... Então, você vê que é da família dela para a mesa das pessoas. Então, que história, né? Quando você está comendo, você sabe que você está fazendo parte da história de criação de um produto. É isso que a gente, assim, o tempo todo a gente tenta trazer essas histórias na comida. Isso também é muito difícil. Porque tem gente que não está se preocupando com isso, não. Não tá, não. O camarada quer preço. E eu também não julgo essas pessoas. Porque, querendo ou não tá fácil para ninguém. Eu também não julgo esse camarada que procura preço. Mas, aí foi até o que uma amiga minha falou pra mim. Nossa, Davi, a pasta de truta, que inclusive é essa, né? Ela é maravilhosa. Produto caro, mas também, cara, quando você come e você compara, porque lá em Penedo, né, na cidade vizinha, a maioria das lojas vendem, né? Mas quando você compara qualidade. Como você... E obviamente que eu não tô falando aqui de todas, tá? Mas quando você pega uma que custa R$14 e você pega a nossa que custa 22 e você come, numa você tem um pedaço da truta dentro dela, na outra você vê que ela é uma maionese. Dilui, né? Ela é uma maionese, é uma pastinha, uma maionese. Infelizmente, no Brasil, a vasta maioria das pessoas pertence a uma classe social que não consegue experimentar nem a pasta vagabunda de R$14. Sim. Quiçá de 22, né? Sim. Então, a gente também sofre com essa, porque você quer montar um negócio saudável,
saudável no sentido de saúde, mas também economicamente. Sim. É um negócio equilibrado, mas o apelo é muito distante para a pessoa que compra margarina. Claybon, entendeu? É isso aí. É muito distante. A gente fala muito isso lá na loja, que assim, obviamente que a loja está aberta para todo mundo, mas não é todo mundo que vai. A loja está aberta para todo mundo e eu tenho preço. Eu, inclusive, gosto de colocar sempre às sextas-feiras, eu coloco o comparativo de outros mercados. Eu vou nos outros mercados, eu faço o preço médio e eu coloco. E tem vezes, por exemplo, o abacaxi essa semana, nosso está R$ 6,99 contra R$ 14 dos outros mercados. Tem mercado que está 14, mercado que está 12. Então, assim, vou dizer que é o mesmo abacaxi, não é porque o meu abacaxi é um e o abacaxi do cara é outro. Mas o mesmo tamanho, o peso médio é mais ou menos o mesmo. E o mercado, né? Você citou aqui movimento estudantil e tal, não quero entrar em política, mas o mercado, estrategicamente, e aí vou fazer uma observação aqui entre aspas, não é uma crítica a nenhum mercado, estrategicamente e maquiavelicamente, ele está explorando essa dificuldade da pessoa de baixa renda. Porque ela entra, porque ela fala, eu preciso comprar minha cesta básica, meu arroz, e aí todos esses produtos estão mais baratos do que o seu, talvez. Só que aí ele vai precisar comprar um Danoninho para criança, ele vai comprar um negócio, e aí o preço tá o triplo. E as pessoas não sabem que no mercado o arroz é só esteira. O arroz é para a pessoa entrar e comprar, mas ele tá de olho no markup do biscoito e por aí vai. Então, a concorrência é desleal. E o povo sofre porque não conhece. Um adendo em cima da concorrência desleal. Você ia falar alguma coisa? Não, o que eu ia falar era que, assim, que economicamente as coisas estão mais difíceis nos últimos anos, né? No passado, você encontrava lá, você tinha o Danone de R$1, o Danone de R$1,50 e o Danone de 5. Mas tinha Danone para todo mundo. Agora é o de 2 e o de 15. Agora só tem... Eu sei bem, eu compro bastante Danone. O biscoito era de 80 centavos, R$2 e R$5. Hoje você só tem o de 5 e o de 15. Isso aí. Já pra gente ir encaminhando pro final, a gente tava falando no bastidor aqui com relação à precificação, preço, que você compactou da ideia de que não é quem compra mais que consegue o melhor preço. Sim. Como é que você conseguiu chegar a essa conclusão? Porque, assim, é uma mentalidade que eu tenho, por exemplo, eu vou comprar 100 mil de uma mercadoria, o cara vai chegar com volume, 10 mil, por exemplo, dita preço. Para comprar, o cara que vai comprar esses 100 mil não tem mais preço? O que eu percebo, na verdade? Eu cheguei nessa conclusão por conta não só do agridoce, mas por conta da experiência com os meus próprios clientes na agência, porque eu tenho cliente de mercado, eu tenho cliente de farmácia, né? Então, assim, com isso a gente consegue trocar muita figurinha, e eles, quando eu abri o negócio, eles me deram muito suporte, me deram muita atenção para que eu não errasse, ou eu errasse menos. E assim, nessas conversas todas, quando eu vejo a nota fiscal desse cara, ele não tá pagando muito menos, não. Às vezes, o camarada que vai comprar, por exemplo, uma Coca-Cola, ele consegue, às vezes, 5 centavos a menos naquele montante. No montante, 5 centavos fez muito dinheiro, mas no individual mas não é não muita fez. diferença. Nesse ponto aí. Então, assim, ele consegue uma negociação que no montante talvez faça diferença. E esses 5 centavos mas na hora que ele diluído no 1 quilo, não vai fazer diferença. E aí você consegue brigar preço com ele. E aí você consegue... Isso aí. É isso aí. Você já ouviu falar... Davi, teu negócio é muito bonito, eu não entro porque deve ser o olho da cara. Muitas vezes. Porque realmente, você passa... É um negócio bonito. É diferenciado. E outra, falando de marketing, né? Nos famosos 4P de marketing ali, né? No seu place ali, o lugar onde você está, o mercado é muito bonito, o agridoce é bonito, é bem montado, tem uma corrente. Ao redor é horrível. Sim. É horrível, porque tem um terreno baldinho na frente. Por isso que ele destacou mais. Tem um terreno baldinho na frente, tem uma hamburgueria do lado que fica fechada. Parece o Brooklyn. Que fica meio abandonado durante o dia. Um brechó o brechó meio... Ali, não, meio não, bem zoado, aquele brechó ali, é bem zoado. E aí, cara, como é que você faz? Porque o público rico, que paga R$22 na pasta de atum que você faz... Ele nem passa naquela rua. Nem passa. Ali tem loteria. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio nosso, conseguir trazer essas pessoas para cá. E aí entra um grande desafio, inclusive, com o poder público, né? Porque a gente tenta fazer movimentos para valorizar o coletivo. Eu acho que quem me conhece sabe que eu sempre fui essa pessoa.
que nunca pensei só em mim ou no meu, sempre pensei no coletivo. E aí, quando a gente vai para aquele calçadão e a gente começa a fazer aquilo ali acontecer, eu reformo a calçada, eu incentivo o cara do lado a, pô, vamos pintar a sua parede, deixa eu te ajudar e eu lavo a sua fachada. Então, eu sempre fui essa pessoa. E aí, assim, foram 9 meses para conseguir uma vaga de 10 minutos ali, meio que em frente, meio que do lado da nossa loja. Ah, a vaga é minha? Não, a vaga é da rua. Quem quiser parar para Por 10 usar minutos, fazer aquela... uma compra rápida. Seja em mim, seja no brechó, seja no barbudo, seja em qualquer outro negócio ali, desde que ele fique 10 minutos, ele pode parar. Porque se ele ficar 11, eu vou ligar para a polícia ir lá botar ele. Porque eu acabei Vaga tendo rápida. porque eu acabei tendo que virar um fiscal da rua, porque infelizmente a mentalidade das pessoas, elas não compreendem. Vou parar aqui. Infelizmente. E vou embora. E aí você entra no embate com o poder público quando você vê que a rua da frente tem parquímetro, a rua do lado tem parquímetro, a rua lá de trás tem parquímetro, ruas que não tem comércio tem parquímetro, mas a nossa rua que tem comércio não tem parquímetro. E você não consegue uma conversa. Aí o carro lá, não tem vaga. Aí todas as pessoas que trabalham na Correta, no Royal, no Boticário, na Americanas, eles param o carro ali, aí o meu negócio, que é pequeno, fica sem o meu cliente poder passar por ali. Então, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, quando o Hortifruti, ele saiu da vila e foi pro Aterrado, foi ruim para você? Não, foi maravilhoso. Movimentou, porque né? as pessoas que queriam conhecer o meu negócio... Não, e as pessoas que queriam conhecer o meu negócio e que não conheciam, porque estavam na vila, trabalhavam na vila e para ela era mais fácil estar ali no Hortifruti, e que gostam da marca Hortifruti, gostam do mercado, elas tiveram a oportunidade de conhecer o meu negócio e com isso eu fidelizá-las com o meu atendimento e com a experiência que eu crio dentro da minha loja para elas. Então, para mim, foi maravilhoso. Só que o Hortifruti é gigante, ele tem como ter um estacionamento. Eu não consigo. Então, assim, hoje... tudo tem sido muito difícil. Não é só a economia. É economia, mas é também o apoio do poder público para se resolver e solucionar coisas. O Aterrado hoje cara, tá abandonado. Ele tá abandonado. Se você rodar o Aterrado... A cidade tá meio que abandonada, né? Eu rodo muito no Aterrado. Então, assim... quantidade de mendigo, de morador de rua que você vê. Mato, né? Prédio fechado. Prédio fechado, as lojas fechando e você não vê apoio. Por exemplo, eu criei uma feira, e que inclusive foi uma feira baseada na fé, que chama Cordel de São Roque, em que eu convidava artesãos que estavam parados e que estão e que não têm onde expor. E você convidava 50 artesãos? Não, eram 10 artesãos. E eu botava pra fazer ali na calçada mesmo. Para fazer na calçada. E que aquela calçada não é pública. Aquela calçada é uma calçada privada. Aquela calçada pertence ao condomínio Minas Gerais. Aquela calçada não é pública. O que é público daquela calçada é 1,5 metro da rua para dentro. Dali para frente, tudo pertence ao condomínio. Eu recebi uma notificação dizendo que eu não posso fazer aquela feira. Teve problema? Então, assim, você não tem apoio e nem tem conversa. Porque se você não tivesse... Olha, Davi, você não pode fazer, mas o caminho é esse. Vamos conversar aqui com não sei quem. Você teve que parar de fazer? Eu tive que parar de fazer a feira. Caramba. Porque aí eles me mandaram essa notificação e me fizeram algumas exigências. Você tá criando emprego, gerando renda, aumentando o IDH. Eu tô trazendo o olhar das pessoas para aquela calçada que estava abandonada. Eu tô trazendo a cultura, porque a gente não botava música, qualquer tipo de música. Era jazz, era blues, era... Você tá trazendo... cultura para um lugar que antigamente era abandonado. Você evita que o morador de rua se aproxime daquele... Você cria um monte de coisas. Né? Você tem o social. É o social. Você tem o social, porque inclusive eu pedi para as pessoas levar quilo de alimento para a feira. Eu vi. Então, assim, você tinha... E aí eu recebo uma notificação baseada no que a música fica alta. Mas a música nem é minha, a música é do bar, porque eu não ponho música. É por isso que as pessoas quebram as coisas no Brasil e faz atentado, e você invade não tem, a prefeitura. e você não tem uma conversa. Então, assim, para me aborrecer, eles queriam que eu entrasse dentro de um critério lá de que eu teria que 40 dias de antecedência ir no bombeiro, na polícia civil, na polícia militar, no juizado de menor, no conselho tutelar. Tá fazendo um evento com 1000 pessoas. Um negócio que ia 200 pessoas para 10 meses, era 10 mesinhas. Eu tive a mesma experiência com esse negócio de aviso de 40 dias de bombeiro. Eu falei, meu irmão, eu faço evento toda semana. Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente está sem apoio, né? A gente, e com isso você fica sem perspectiva e você vai ficando desestimulado. Porque quando eu tinha
14, 15 anos, que eu tirei os estudantes Você botava... tudo e tal. Você Ia tinha na gás. marra, né? Eu com 41, fazendo quase 42, eu você já começo perde a mais o ponderar, gás. cara. Não vou me Vou gastar minha com energia isso. nisso, não. Porque, economicamente, para o meu negócio, eu não vendia mais por isso. Uhum. Né? Eu não vendia X e no dia da feira eu vendia XX. Não. Eu entendia que, enquanto marca, eu tinha mais visibilidade. As pessoas chegavam, né? Elas conheciam o meu negócio, elas iam e acabavam conhecendo. Enfim, então, enquanto marca, eu conseguia institucionalizar a minha marca. Mas em venda, não. E aí eu vou ter aborrecimento. Então, eu deixo pra lá. E foi o que eu fiz. Tem bastante coisa pra falar desse hortifruti aí. Rapaz, bom demais. Foi muito legal esse mas tinha muito mais coisa pra falar ainda. Mesmo. Pode trazer o Me Davi. chama no próximo, que aí eu vou falar de Samba da Jurema, eu vou falar Parte da 2. Pai. Exatamente. Da Pai, cara. O Jardel tinha falado, pra quem não sabe, Davi também é presidente? Eu sou diretor da Pai, sou diretor de comunicação da Pai. Que é a Associação de Pais e Amigos de Especiais, né? Exatamente, excepcionais. Excepcionais, né? Cara, tem Dá muito tanta assunto. coisa pra falar. Parte 2, tá marcado. Põe na sua agenda lá, pra gente falar um pouquinho mais do agridoce e da ação social, cara. Acho que a ação social também é um negócio. Claro, então pô. É um negócio. Sem dúvida. É um negócio sem fim lucrativo, mas que envolve pessoa, envolve E que vocês... no fundo, acaba tendo também, porque o que se faz com aquele dinheiro é em prol do outro. Isso. Mas o que se gera em torno acaba trazendo essa visibilidade econômica para outras pessoas, né? Sim. Não é só o toma aqui e entrega lá, né? Existem muitas coisas que permeiam uma ação social. Muito Bacana bom. demais. É isso. Cara, Agradeço. muito obrigado. Obrigado. Eu quero deixar um beijão aqui pra Jussara, quero deixar um abraço forte pra Alcenor. Show, tamo junto. E saiba que eu te admiro ainda mais. Obrigado, eu fico Tá? feliz. Valeu. Valeu, Muito cara. Obrigado mesmo. Na visão. Deus continue Prazer, tá? abençoando Valeu. vocês lá. Gente, pra Amém. quem não conhece o Agridoce, qual que é o endereço lá? Avenida 17 de Julho, número 276, no calçadão da avenida, que eu gosto de chamar de Baixa Terrada. Na Rua da Baixa Feirinha, o pessoal de Volta Redonda conhece como a Rua da Feirinha. Confere lá e se você precisar de uma boa comunicação, procura Foco. Isso aí, tamo junto. Você Quem tem curtiu o certeza? episódio, né? Se você estiver assistindo no YouTube, tá aqui um desafio de popularidade pro Davi. Deixa seu comentário aí. Porque o Davi é o cara da Com certeza Rede vai ser o Globo, TV mais YouTube. conhecido aí, ó. Vou ter que fazer mutirão para os seus comentários. Muito bom. Dá uma moral pro namoral aí, dá uma curtida, assina o canal. Compartilha aí Obrigado. se você achar que esse conteúdo pode agregar com alguma outra pessoa e tamo junto. Valeu. Valeu.